dia, turma do segundo ano do curso técnico de manutenção de computadores. Então, nossas aulas agora vai ficar por enquanto no período dessa quarentena sendo online a pedido da Secretaria de Educação, né? A SEDUC pediu para que a gente pudesse fazer essas aulas online. Então, a partir de agora, né, quem não puder participar, ver essas aulas online, vai estar disponível na escola. Vocês podem lá pegar o material, e para quem também estiver assistindo, quiser o material dos exercícios, das atividades, e também vai ser disponibilizado pelo grupo do WhatsApp, ou então aqui no YouTube. Quem quiser me pedir, conversar comigo, manter contato aqui nos comentários, pode conversar, tirar dúvida e perguntar, tá bom? Então vamos lá, turma, para nosso início, nossa continuação, né, desta aula. Nós vamos dar aula de banco de dados, da disciplina banco de dados, reforçando aí, eu sou o professor Clailton, né, o apelido, como vocês me perguntaram qual era o meu apelido, para me chamar de KFP, né, tá bom? Então vamos lá aqui para as aulas de hoje. Vamos lá. A questão daqueles exercícios que eu passei para vocês, eu já corrigi, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês a nota, dar a nota de vocês. Se eu não me engano, todo mundo tirou 10, né? Ganhou 10 pontos. Então vai ser passado também novamente sempre exercícios para que vocês possam fazer e entregar no dia que retornarmos, tá bom? Esses exercícios são obrigatórios fazer, tá bom? É a escola, a Secretaria de Educação que está mandando fazer. Isso aí vai valer, a gente vai botar para vocês também, eu vou botar como a nota para reforçar e ajudar, tá bom? Então vamos aqui iniciar nossas aulinhas aqui do banco de dados. Então o assunto de hoje será sobre os modelos de bancos de dados, tá bom? Vocês que estiverem assistindo online, tiverem possibilidade de ver as aulas online, se tiver ficado algum probleminha, você não tiver escutado meu áudio direito, ou tiver falado muito rápido, qualquer coisa, vocês podem mandar algum aviso pelo grupo do WhatsApp ou aqui mesmo nos comentários, tá bom? Então eu peço que vocês todos que assistirem pelo YouTube façam a inscrição. Clica ali no linkzinho da inscrição que tem do YouTube. Se inscrevam no meu canal, no canal do professor Clailton Fernandes. E vocês também têm que apertar no sininho para poder, quando eu enviar mais, já aparecer para vocês, tá bom? As notificações avisando que já tem outras aulas. Porque as aulas, vocês não precisarão assistir só exatamente no dia que é postado. Vocês podem assistir durante o período da semana, qualquer horário, tá bom? Mas só que tem que assistir antes das próximas, que as provas vai ser semana que vem. E aí, sendo semana que vem, não vai ter como vocês pegarem aulas atrasadas, tá bom? Então bora lá. Hoje nós vamos estudar os modelos de banco de dados. Primeiro, o que é modelo? Quando você vai, geralmente as mulheres gostam de fazer um bolo. Para se fazer um bolo, você tem um modelo. O modelo é o quê? A forma do bolo. Então, de acordo com o modelo de forma de bolo, você tem sai um bolo diferente, né? Cada modelo é diferente. Então, nós temos que ter um modelo para poder criar os nossos bancos de dados. Então, vamos ver isso aí, que os estudiosos eles foram criando esses modelos para facilitar para nós. Por exemplo, vocês lembram que eu falei, nós fomos nas salas do professor, nós fomos lá na sala da coordenação para vermos como era que os bancos de dados eram guardados. Os bancos de dados ainda são guardados, os dados, né? Os bancos seriam o que? O local onde fica, né? No caso, as estantes são os bancos. Vou até mostrar aqui o meu banco de dados aqui da escola, ó, da minha escola aqui da gravação, para vocês verem aqui onde é que estão os meus bancos de dados que eu tenho aqui gravado. Olha só ali, ó, minha estante ali com os livros, estão vendo ali? Ali, a estante, ela é o banco. E o que está ali dentro são os dados, as informações que podem ter de tudo, né? De tudo enquanto. Tá bom? Então vocês têm que deixar claro isso aí. Banco é o local, a estante, vamos supor. A sua estante é o local onde se guardava os dados e as informações. Então os modelos, vamos aí ver aí, ó. Os modelos de banco de dados definem a forma
como os dados estão organizados internamente, em ordem cronológica, são assim classificados. Ou seja, os dados, as informações que são colocados dentro do banco de dados, eles vão estar em ordem cronológica de criação. Vocês podem ver aí nessa prateleira aqui da foto que tudo tem que ser organizado, certo? Na ordem cronológica para facilitar a busca, para facilitar para a gente achar. Já pensou esses montes de papéis aqui, ó, dessa estante, tivessem tudo jogado, bagunçado, jogado dentro da sala aí, da sala dos professores, e na hora que eu precisasse procurar pela prova do Israel, né, Israel? Fosse procurar a tua prova, como era que eu ia achar? Eu ia perder tempo, eu ia achar, eu iria. Agora iria demorar bastante. Então, para evitar tudo isso aí, é criado o modelo e as organizações, que vamos já ver aqui. Então, vamos ver os tipos de modelos. Os modelos, eles são classificados em... Temos aqui o modelo em redes, temos os chamados hierárquicos, vamos já entender cada um deles. Temos os chamados modelos relacionais, os objetos relacionais e os modelos chamados orientado a objetos. Se fôssemos classificar as formas de bolo, os modelos aqui de banco de dados, eles estão classificados nesses tipos, certo? Ó, são classificados em redes, hierárquicos, relacionais, objetos relacionais e orientados a objetos. São os tipos de modelos que a gente tem, vamos assim dizer, os tipos de formas. Se eu fosse classificar as formas que as meninas fazem bolo, teria a forma de torre, que faz aqueles bolos de casamento, né? Então teria as formas de torre, a forma de, eu posso chamar de gelatina, que parece uma gelatina, né? Teria a forma de, que mais? Aquelas formas compridas, né? Que o bolo sai, tipo assim, ó, pegar bem aqui. Aqui meu notebook não tem essas formas quadradas, parecendo com o meu notebook, né? Assim, achatado, o bolo sai assim bem quadradinho. Então eu poderia classificar. Poderia classificar os tipos de formas. Teria a forma retangular, a forma ou quadrada, né? Retangular ou quadrada. Teria a forma de gelatina, que faz o bolo parecido com a gelatina. Teria a forma em torre, ou de andar, forma de andar. Então seria a classificação, é isso, entendeu? Então não é bicho de sete cabeças entender o que é modelo. Então os modelos de bolo, eu posso ter vários tipos de modelo de bolo. O bolo quadrado, o bolo de noivos para cima de torre e um bolo parecido com o da gelatina. Então os bancos de dados, eles também têm isso aí. Como é que nós vamos guardar estes dados dentro do computador, né? Então ele é criado esses modelos aí, que vamos já ver cada um deles, tá bom? Como é que é o modelo em rede? Vamos conhecer como é que é feito isso. O que significa modelo em rede? É uma coleção de registros. O que é o registro? As informações que eu fiz o meu cadastro no computador, do Enem, eu me registrei. Então, tudo que está no formulário, as minhas fichas, eu registrei e guardei. Então, é uma coleção de registros concatenados. O que é concatenados? Eles estão ligados, entendeu? Isso é concatenado, eles estão ligados, colados. Então, esses registros eles vão ficar tudo ligados, puxando um ao outro. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu quiser, esse caderno aqui ele está concatenado. Como é que ele está ligado? Porque essa capa aqui, ó, quem é que está concatenando ele, ligando esse arame? Está ligado com essa outra. Então, há uma ligação. Então, deixa eu abrir bem aqui dentro. Este papel aqui seria o quê? Esse papel aqui seria onde eu guardo minhas informações, o banco de dados, o banco, certo? Eu guardo aqui os registros, eu vou botar o meu nome aqui, telefone. Então, seriam os registros. Tudo que eu escrever no meu caderno,
Qualquer coisa que eu escrever aqui são os meus registros, certo? E esses registros, eles ficam concatenados. Então, eu posso ligar o que está aqui, concatenar com o que está aqui. Vocês precisam começar a entender as linguagens técnicas para poder vocês entenderem o restante do conteúdo mais para frente. Senão, eu não vou ficar falando muito isso explicando mais, entendeu? Então, só que o modelo em rede ele vai estar ligado através de ligações. Vamos já ver aqui como é que seria estas ligações. Deixa eu diminuir aqui, o professor vai ficar agora pequenininho, bem aqui em cima para a gente ver melhor. Olha aqui como é que é um modelo em rede. Vocês podem ver aqui que há uma ligação, não é? Olha só como é que está ligando. Eu estou vendo bem aqui um departamento. O departamento aqui. O departamento pode ser qualquer coisa, mas no nosso exemplo a gente tem um departamento de pessoas. O setor pessoal de recursos humanos. O setor de pessoas. Então nós temos aqui as numerações e eles vão estar ligando com o seu endereço. Por exemplo, o departamento pessoal, o setor pessoal nas empresas, as empresas, para quem não sabe, elas são separadas em departamentos. Então, se você for lá numa empresa, talvez alguns que não trabalharam, né? Vocês são ainda muito novos para poder estar trabalhando, mas alguns já devem ter trabalhado em alguma empresa. Lá dentro da empresa é separado departamentos. Você chega lá, tem o departamento financeiro. Eu vou dar o exemplo mais prático para vocês. Aqui eu não botei, mas uma empresa, toda empresa, geralmente ela tem um departamento. Se eu quisesse, eu podia criar aqui um outro departamento, né? Eu vou criar bem aqui um outro departamento. Eu vou criar aqui o departamento que a gente conhece, o mais famoso na igreja ou dentro dos supermercados. Nós temos o que poderia chamar o departamento de caixa, né? Poderia chamar assim, caixa. Todo mundo manda você ir para o caixa. Aqui são os códigos que eu poderia botar aqui do lado, ó. Códigos para poder facilitar. Você não vai no caixa, aí o caixa não é numerado. Se você for no caixa de qualquer supermercado, às vezes tem os caixas, tem muito caixa, o supermercado tem 3, 4, 5, 10, aí lá em cima tem uma plaquinha. Tem uma plaquinha indicando o número do caixa. Caixa 23. Só que tudo que está fora, essas informações que estão fora, por exemplo, essa placa com o número 23 no caixa, que ela está fora, eu vou colocar essa informação para dentro do computador. Não foi isso que a gente aprendeu que é banco de dados? As informações das provas, todas as questões e as notas das provas de vocês, eu vou colocar dentro do computador para não ficar só no papel, guardado naquele monte de registro da estante. Então, o banco de dados, como é que ele é organizado dentro? Para poder facilitar. Se você for no supermercado, ele é organizado, né? Lá no supermercado você pode ver que há uma organização das prateleiras. Vocês podem ver lá no supermercado que existe a seção dos materiais de limpeza, só tem uma seção lá, corredor, só que tem material de limpeza. Aí se você olhar, tem supermercado que bota em cima a placa materiais de limpeza, certo? A outra seção do supermercado, outro corredor. Outro corredor vai ter, vamos supor, perfumes, seção dos perfumes. O outro corredor, seção de higiene. O outro corredor, seção de bebidas. Então, todas essas informações que está dizendo ali é tipo assim, o banco de dados nós vamos jogar tudo para dentro do computador. Nós vamos anotar, nós vamos tipo criar esses corredores, o que tem dentro dele, dentro do banco de dados. Nós vamos jogar dentro do banco de dados as informações. Por exemplo, na seção de sabonetes, de material de higiene, na seção de material de higiene vai ter o que lá dentro? Tem sabonetes.
Vamos supor, tem 10 sabonetes. 10. Tem 10 sabonetes. Se você for lá na cestinha lá do supermercado, da seção lá do corredorzinho de material de higiene, vai ter lá a cestinha com 10 sabonetes dentro. Fazer aqui a cestinha. Vai ter a cestinha com 10 sabonetes dentro. Aí as pessoas vão comprando o sabonete e vai diminuindo, vai sumindo aqui, né? Ao invés de ter 10, aí vai passar a ter... Vou aumentar aqui minha borracha que está muito pequena, essa borracha. Ao invés de ter 10 sabonetes, diminuiu, vamos supor, uma pessoa comprou 5 sabonetes. Agora só vai ter 5. Opa. Peraí. Deixa eu botar aqui meu pincel de novo. Então, na cestinha lá do supermercado, agora só tem 5 sabonetes, certo? Só que essas coisas aí eu tenho que botar dentro... Como é que eu vou informar isso aí dentro do computador? Como é que eu vou informar a quantidade de sabonetes que já acabou? Aí vai lá para o caixa, né? Vamos voltar aqui para o caixa. Vai para o caixa. Vai para o setor de caixa. Apagar aqui. Olha só. Foi eu mesmo que apaguei. Então, no caixa aqui, ó, setor departamento de caixa, a pessoa pegou o sabonete, os 5, levou lá para o caixa. Aí você vê que o pessoal do caixa usa o computador e quando eles usam o computador, aí o que que acontece? Ele vai informar lá o tanto de sabonete que foi comprado. Não é isso? Vai botar no computador lá, vai passar. Na verdade, ele não vai nem escrever nada, porque existe aquela barrazinha de código. Para que serve essa barra de código? Essa barrinha de código. É para poder fazer com que as vendas sejam rápidas. Só passa a barra ali e registra 5 sabonetes. Vai passando a barra e vai registrando. Ao invés de ficar anotando, que perderia muito tempo. Já pensou se o pessoal do caixa ficasse anotando, digitando o tempo inteiro a quantidade no computador, ao tamanho da fila que não ia ser? Então, o que que acontece? Como é que é essa organização do modelo em rede? Essa organização do modelo em rede, eu vou pegar o departamento de caixa e vou começar a ligar ele. Vamos supor, o departamento de caixa. Quem é que trabalha lá no departamento de caixa? Quem é que é o empregado que trabalha lá? Eu vou botar aqui meu departamento de caixa mais perto para ficar melhor. Então, o modelo em rede eu vou ligar, certo? Bem que aqui é o departamento de caixa. Quem é o empregado que trabalha? Eu vou botar aqui. Quem é que trabalha no caixa, que arrumou o emprego e está trabalhando no caixa? É o Israel. Israel. Então, o modelo em rede eu vou fazer essa ligação. Deu para entender como é que é o modelo em rede? Eu vou ligar quem é do caixa, eu vou ligar. Só que isso aí eu primeiro faço no papel. É isso que nós estamos aprendendo aqui, os bancos de dados. Nós vamos desenhar isso no papel como vocês estão vendo aqui. Vocês não estão vendo aqui, só que tem um códigozinho também. Então, os outros departamentos aqui, como vocês podem ver, ó. Primeiro, antes da gente colocar tudo dentro do computador, nos códigos, nós vamos aprender isso aí, nós vamos aprender a criar os bancos de dados nos códigos, nas aulas práticas. Nas aulas práticas vocês vão ver como é que a gente faz para colocar essas informações aí do caixa que eu dei o exemplo aí dentro do computador. Nós vamos ver. Só que antes de colocar nos códigos dentro do computador, vocês têm que desenhar no papel. E esse papel se chama modelos, é os modelos que vocês vão ter que fazer. Então, o departamento aqui, o departamento dos técnicos. Toda empresa geralmente tem técnico, né, para consertar os computadores do caixa. Então, os computadores que estão aqui, vamos supor, o Charles, que diz que quer ser técnico. O Charles, ele trabalha lá no supermercado,
no Carvalho, ele é o técnico de lado, CPD. Lado CPD. CPD quer dizer o quê? Central, é o Departamento Central de Processamento de Dados. É o setor, é o chamado Departamento de CPD. Ou TI, ou Departamento de TI. Tecnologia da Informação. Então, os supermercados grandes, geralmente, eles têm esses departamentos. Certo? Então, o departamento de técnico. Vamos supor, tem um departamento de técnico. No departamento de técnico, o Charles tem o código dele. O técnico Charles é o número 28, igual o número de vocês na chamada. Certo? Tem o código dele. Quem são as pessoas aqui no nosso quadro que está trabalhando, que é técnico? Temos aqui, ó, a ligação, ó, aí vamos ligar. Quem é do departamento de técnico e trabalha lá dentro é o Simão e é o Neves. E também eu vou colocar aqui o Charles, né? Charles. Vou botar aqui o Charles. Charles não ficou muito legal não, mas deu para escrever, né? Então esses são os 3 técnicos que tem dentro do departamento. Eu tinha que fazer uma ligação, né, para dizer quem é que é desse departamento. Então esse é o modelo em rede. Espero que já tenha ficado entendido esse modelo em rede. Não é bicho de 7 cabeças, porque está ligando as redes, estão ligando. Vamos para o próximo modelo, o modelo chamado hierárquico. Agora eu vou sumir da tela para ficar melhor da gente ver. O modelo hierárquico, alunos, vamos ver aqui como é que é o modelo hierárquico. O modelo hierárquico, eu vou comparar com a família, a genealogia, a hierarquia. Todo mundo, quem não tiver ainda avô, mas nós temos o avô, nós temos a avó. O avô e a avó vai ter filhos. E quando ele tem os filhos, né, vamos supor, os meus avós tiveram a minha irmã, não é que eu tenho irmã não, né? Não tenho irmã. Mas como aqui está no nosso exemplo a mulher, então eu tive uma irmã. A irmã não, perdão. Os meus avós tiveram essa minha tia aqui e este meu tio aqui que tá cabeludo. Pedi ele emprestado o cabelo dele. Então, a hierarquia vem do maior para o menor. Vocês estão vendo? Tem um avô. O avô vai ter filhos, certo? E os filhos dele vão ter outros filhos. A minha tia se casou aqui com outro homem. E ela teve uma filha. Então, isso aí é o modelo hierárquico da família. Como seria o modelo hierárquico do banco de dados? Vamos ler aqui o que diz aqui, ó. Uma evolução. Deixa eu botar minha câmerazinha de novo. Fica aqui no canto. Ó, uma evolução do modelo em rede, ó, o hierárquico já é a evolução do modelo em rede. Por isso que é bom ficar claro que é a ligação. Vocês podem ver que o hierárquico está ligando também, né? O avô, a linhazinha vai ligando. Lembrando que o modelo, antes de você jogar os códigos dentro do computador para fazer o banco de dados no computador, primeiro a gente tem que fazer esses desenhos aí. Nós temos que escrever, melhor dizendo, no papel. Então, a evolução do modelo em rede, é o hierárquico. São uma coleção de registros relacionados uns aos outros, por meio de ligações semelhantes a ponteiros. Então, eles vão apontando. Ó. Nós vamos ver bem aqui a tabela da Copa. Olha aí. Fica melhor aí para quem gosta da Copa do Mundo. Como é que está aqui a tabela da Copa? A gente pode ver aqui o modelo, aqui ó, a hierarquia, que vai começando daqui, o país, a Rússia.
que a Rússia e a Espanha vão jogar, certo? Aí você vai botar aqui a quantidade de gols que fez. Quem ganhou aqui vai para a próximo jogo, né? Aí a Espanha fez, vamos supor, a Espanha fez agora aqui. Opa, desculpa, eu risquei aí sem querer. A Espanha fez um. Opa, canetinha aqui, deixa eu botar. A Espanha fez um. E a França fez 2. Quem ganhou vai para a final. A França aqui fez 0 e o Brasil fez 2. Podem ver que o hierárquico ele vai seguindo esta ordem, né? Essa ligação que se chama ponteiros, porque ele está apontando. Tá bom? Deu para entender aí o hierárquico? Olha a tabela de um jogo de futebol também, ele está em hierárquico, certo? Vocês podem ver aí os ponteiros, porque ele vai apontando para ligações, tá bom? Vamos aqui para os nossos próximos slides. Ó, enquanto o modelo em rede, os registros são distribuídos conforme a lógica de gráficos arbitrários, no hierárquico eles são dispostos como uma coleção de árvores. Pode ver que o hierárquico ele é como se fosse árvore, né? Vocês não vê aqui o jogo da Copa. Aqui tem a raiz como uma árvore, ó. A raiz começa aqui, desse conjunto de jogos. Quem ganhar daqui vai para cá. Aí quem ganhar daqui vai para cá é a raiz, né? Do principal para o menor. Tá bom? Da raiz. É por isso que chama hierárquico, porque ele começa na raiz, como de árvore. Aqui quem nasceu foi meus avós. Só que aqui tá da raiz, né? De baixo para cima. Aí você pode inverter, como eu botei lá o avô casal. Aí o avô vai gerar aqui o meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe vai ter o seu filho. Sou eu, botar aqui o meu irmão Carlos, que é com K. Aí tem eu, que sou do meio, também sou com K. E só o meu irmão mais novo, que é com H. Pronto, os três filhos. Então, tá vendo como é que vai sendo? É assim que funciona o modelo hierárquico. Como é que se faria isso no computador? O modelo hierárquico... Deixa eu ver bem aqui. Eles são também conhecidos às vezes como árvores binárias. Opa, peraí, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Porque pode lembrar que parece uma árvore, né? Então vamos ver aqui como é que coloca o registro. Ó. O principal vai ficar aí. Registro raiz, vai chamar o registro raiz, que é o principal. Daí a gente vai criando a tabela, nós vamos criando as tabelas, como se fosse tabela, né? Vamos registrar. Aí aqui nós vamos botar o nome, a cidade e o sexo. Nome, cidade e sexo. Aí vamos supor, é o Reinaldo. Cidade que ele mora, Vitória. É o sexo masculino. Estamos descrevendo aqui. Aí, o Reinaldo, ele tem uma conta. O Reinaldo tem uma conta. Aí, essa conta dele tem um número e o número tem um saldo dele. Tá vendo as informações? Deu para entender como é o modelo hierárquico, né? Essas informações aqui, ó, a gente vai criar a tabela desenhado para poder depois, aqui é como se fossem tabelas cada uma aqui, ó. Mas isso aqui não chama tabela, é modelo árvore. Nós vamos já ver como é o de tabelas, que é o mais usado, o modelo mais utilizado. O modelo relacional é o padrão. Esse aqui é o mais usado, é o padrão de todos
Todos os programadores geralmente usam esse aí, o de tabelas, que é o mais fácil. Como é que é o de tabela? Eu vou organizar tabelas, eu vou desenhar as tabelas no meu papel para depois transformar em códigos. E nós vamos aprender isso aí, como eu disse, os códigos mais na frente, as aulas mais da frente. Então, não existe a tabela da Copa do Mundo. A tabela da Copa do Mundo você vai organizar, você vai dar o nome principal da tabela. Essa tabela aqui são os países do grupo A. Aí eu vou botar quem são os países do grupo A? A Rússia, a Arábia Saudita, o Egito, o Uruguai. Quais são as datas dos jogos? Tá aqui, esse aqui vai jogar, a Rússia vai jogar dia 14, a Arábia Saudita dia 15. Qual é o horário? Aqui, ó, meio-dia. Com quem que ela vai jogar? A Rússia vai jogar com a Arábia Saudita. Então é tabela, certo? O modelo relacional à tabela é o mais usado, é o modelo chamado padrão. Então a gente pode ver aqui, ó, nessa tabela, como é criada a tabela. Ó, na década de 1970, o modelo relacional de banco de dados estabeleceu-se como preferencial. Então, a partir de 1970, uns 11 anos antes de eu nascer, que o relacional, que é o principal, esse das tabelas, o relacional, não esqueçam, que o relacional é o da tabela, da Copa do Mundo, tipo a tabela Copa do Mundo. Ele estabeleceu-se como preferencial, foi o preferido, né? Para poder usar nas aplicações comerciais, o comércio. Então, aquele exemplo que a gente viu do caixa, que a gente viu lá na rede, nós não vimos lá o da rede como era em rede, tinha tinha caixa, não era? Tinha aqui o código e tinha aqui o outro código. Como era que iria ser em tabela, que é o relacional? Como é que eu faria esse? Eu vou fazer já em tabela, eu vou botar aqui, ó. Vou chamar aqui, isso aqui é caixa, departamento, caixa. Aí eu vou fazer em forma de tabela, veja como é diferente. Aí aqui vai ser o código, vou botar. E aqui vai ser o nome do funcionário que vai trabalhar no caixa, do empregado. O código, daqui vocês lembram que aqui eu botei o código, era o funcionário de número 23, né? Que trabalhava no código. Então aqui, ó, aqui eu vou botar 23 na tabela. Tabela eu vou botar 23. E o nome do funcionário, vocês viram lá quem era o funcionário que trabalhava no caixa? Era o Israel, não é o Israel? Vocês estão vendo a diferença? A diferença do rede, esse aqui de cima, esse aqui de cima. Esse de cima é o em rede, olha como ele é comprido, deitado. E esse aqui de baixo é o relacional. O relacional, são as tabelas. Aí uma tabela vai ser ligada à outra, como a gente viu na da Copa que liga, né? Aí vocês podem ver aqui, ó. Uma tabela vai sendo concatenado, que é ligar, né? Vai sendo ligado com a outra. Como as tabelas da Copa. Então aqui tá os registros. Essas informações que estão aqui são os registros, tá bom? Cada linha vai ser uma relação, que é uma ligação. Vocês podem ver aqui a Rússia. Aqui tem a linha, essa linha com essa linha aqui, elas vão se ligar, não é? Então se chama relação. Elas vão se relacionar, os registros. Então, como eu disse, os modelos relacional, qual é a forma deles? Eles têm a forma de tabelas. Forma de tabela. Que vem de forma, de formar, como a forma do bolo. Como é que é a forma do bolo de gelatina? Então vocês estão vendo aí a tabela organizada, né? Tem o nome do jogador. Aqui, ó. Quem é o jogador, nome, jogador, qual é o clube que ele pertence.
Aqui, qual é o código? 26. Neymar. É o jogador Neymar. E o clube dele, Barcelona. Em tabela, é diferente de redes, que dá menos trabalho, por isso que é o mais prático para se desenhar. Então a gente pode ver aqui as tabelas, ó. Os produtos, como é que é feito no computador, estão vendo aqui. Tá bom? E como é que é da Copa, ó. O grupo A, as tabelas, como é que é feito? Grupo A, Rússia, tá aqui grupo A, Rússia, Arábia Saudita, Egito, Uruguai. A tabela do grupo B, quem são os países? A tabela do grupo C. Aí eu posso depois ligar as tabelas uma com a outra. Eu ligo essa, eu ligo essa. Então as tabelas elas podem ser ligadas. Aí estão aqui a ligação das tabelas, né? Ou seja, uma tabela se relaciona com outras tabelas. Vocês podem ver aqui, né? A tabela do grupo. Deixa eu descer mais aqui. Ó, a tabela do grupo A está sendo ligada com a tabela do grupo P. Por isso que chama modelo relacional, porque elas se relacionam as tabelas. Então podemos ver aqui, ó. Por isso chama relacional. Estão se relacionando. Uma tabela se relaciona com a outra. Então a tabela do grupo A, que está os países da Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai, ela vai se relacionar porque vão jogar com os do grupo B. Não é assim a Copa? E os do grupo B estão se relacionando com a do grupo C. Deu para entender aí? Agora nós vamos ver essa outra aqui, ó. Essa outra que é o modelo objeto relacional. O que é o modelo objeto relacional? Espera aí. Modelo objeto relacional. Não já está dizendo aqui, objeto. Relacional que vai se relacionar, que vai ligar. Como é que ela funciona? Vamos ver aqui, ó. O que eu vou fazer na objeto relacional? Eu vou transformar os códigos em tabelas. Ou eu vou pegar as tabelas e transformar elas em códigos. Entendeu? O objeto relacional. O objeto, eles são os códigos. Você pode ver aqui, ó, objeto. Deixa eu aumentar para ficar melhor, para a gente ver. Olha só. O objeto, não se assusta que vocês ainda vão ver como é isso aqui. Então, esse código aqui que a gente está vendo, isso não é um código. Esse código é o objeto. Chama objeto. Esse objeto vai ser transformado em tabela. Então, vamos supor que eu quero pegar o que está dentro do banco de dados no computador. Eu quero pegar o que está dentro do banco do computador e eu quero transformar ele de volta em tabela. Aí eu vou pegar o objeto, então vou ter que usar o modelo, chamado modelo objeto relacional. O modelo objeto relacional, eu vou pegar, ou eu transformo os códigos, ou eu transformo o código em tabela, ou eu transformo a tabela em código. Que, na verdade, quando se vai montar um sistema, um programa, o que você faz? Você pega a tabela, escreve a tabela no papel, aí depois você vai transformar essa tabela em código. Ou vice-versa, ou eu pego o código que se chama objeto, por isso objeto relacional. Eu pego o código que está dentro do computador que você já fez, nós vamos aprender a fazer isso aí, e vou transformar em tabela. Esse processo todo de fazer transformar a tabela em código e o código em tabela, eu chamo de mapeamento. Eu vou mapear. Mapeamento.
Opa, vamos ver aqui. Então, só para a gente não esquecer, ó, para ficar essa lembrança nossa, ó. O modelo objeto relacional, que transforma o código em tabela. O relacional não é tabela? Relacional a gente aprendeu agora que são as tabelas. E o objeto são os códigos. Então, esse modelo objeto relacional, ele também às vezes é conhecido como relacional estendido. Ele também às vezes tem esse nome. Relacional estendido. Então, a sua linguagem foi atribuída para abranger os objetos. Para que ela serve? Ele serve para que a gente possa colocar estes objetos dentro. O que seriam esses objetos? É o que a gente chama código. Nós vamos depois aprender direitinho o que são esses códigos. Deixa eu ver aqui. Vamos para o modelo agora orientado a objeto. Agora vamos saber o que seriam esses objetos. Então, existe agora o modelo chamado orientado a objetos. Modelo orientado a objetos. O que são esses objetos? Ele surgiu para quê? O modelo a objetos surgiu para suprir as necessidades de novas demandas complexas. Demandas complexas, como assim, professor? Os sistemas de informações geográficas, por exemplo, vamos supor, se você vai fazer um GPS, como é que você vai colocar as informações do GPS, os mapas, o que o satélite grava, como é que você vai colocar essas informações dentro do computador para quando você acessar? Tem como eu desenhar o mapa numa tabela? É possível pegar este mapa e botar e fazer numa tabela? É muito trabalhoso, né? Já pensou se eu fosse pegar um mapa e desenhar para poder eu trabalhar todo ele e jogar lá nos objetos de tabela? Então, o modelo orientado a objeto, porque é orientado porque ele é objeto. O mapa é um objeto. Então, como é que eu iria transformar ele? E os GPS? A localização sua? Como é que eu vou fazer? Então, ele surgiu para resolver esse problema de tecnologias complexas. Por exemplo, os sistemas de multimídias. Como arquivar vídeos, músicas. Como é que você coloca essa música, esse vídeo que você está ouvindo aí? Como é que eu vou colocar ele dentro do banco de dados? Dentro do computador? Você tem um videozinho que você assiste na televisão. Como é que ele vai para dentro do computador? Então, para isso surgiu o orientado a objeto. Então, os vídeos, as músicas, isso se chama os objetos. São os objetos. Caneta. Caneta não é um objeto? Só que não tem como a gente colocar uma caneta dentro do computador, né? Não tem. Mas um vídeo você consegue assistir, né? Um vídeo, uma música e etc. Então ele surgiu para poder a gente pegar a música e jogar dentro do computador. As imagens também, quando você tira uma foto, como é que você vai armazenar essas imagens digitalizadas, escanear? Por isso surgiu o modelo objeto, ó, tá aqui, vamos supor, você vai lá no hospital e lá no hospital, imagine o seguinte, lá no hospital você vai tirar o raio-x da sua cabeça. Vocês estão vendo aí a mulher tirando o raio-x, né? Você vai tirar o raio-x. Tá aqui, ó. Tudo que tá aqui no seu cérebro, ele vai ser jogado para dentro do computador. Como é que faz isso? Então, o modelo objeto orientado a objeto, ele vai fazer isso. Ele vai jogar para dentro do computador isso aí. Para isso que ele surgiu. Então, o objeto, sua cabeça, o seu cérebro que está aí dentro, ele vai ser jogado para dentro do computador. A digitalização vai ser digitalizado, escaneado. Entendeu? Vai ser escaneado.
E aí você vai poder ver dentro do computador. Onde é que vai fazer o armazenamento das imagens. Então, para a gente já estar quase finalizando aqui a aula. Ó, por exemplo, os textos muito longos. Imagine você colocar uma gama de informações essa estante toda de livro aí que vocês estão vendo. Como é que eu vou pegar uma biblioteca inteira, como eu mostrei para vocês lá da sala de aula lá dos professores, ou a sala dos professores? Como é que vocês vão pegar tudo isso aqui, esse monte de livro, esses textos muito grandes, muito longos, como é que nós vamos colocar isso dentro do computador? Então é um modelo orientado a objetos que vai fazer isso aí. Como é que eu desenho ele, professor? Como é que eu desenho ele? Olha só aqui como é que se faz. A gente vai finalizar aqui com ele. Olha só. Temos aqui o modelo orientado a objeto. Como é que eu vou jogar uma pessoa dentro? A pessoa é um objeto, né? Como é que eu vou fazer? Então, vocês estão vendo aqui a pessoa. Estão vendo aqui a pessoa. Aí eu vou criar, tipo, uma tabela. E eu vou colocar as informações. O código dessa pessoa, o nome dela, o telefone. Essa parte aqui até que tudo bem, né? Tá parecido com a tabela normal. Vou criar essa pessoa, ela é um funcionário. Aí eu vou criar agora uma tabela chamada mídia para colocar os livros, as informações do CD, as músicas dentro. Então eu vou criar uma tabela, ó. Pode ver que as setas são apontadas ao contrário, o livro e os DVDs. Você vai colocar dentro, tá bom? Olha, espero que vocês tenham entendido estas aulas. Qualquer coisa vocês digam aí nos comentários para mim ou pelo grupo do WhatsApp, né? E vai ser passadas atividades para vocês. E essas atividades vocês vão fazendo que ela também vai valendo pontos. E quem não tiver acesso, os professores vão passar aí, o coordenador, a coordenação vai passar para vocês aí as informações. Como é que vocês vão fazer para poder pegar essas aulas aí, quem não tiver como. Tá bom? Então, até a próxima aula semana que vem. Faça os exercícios, tá? Até mais, fique com Deus. Tá, tchau.